Amém? Glória a Jesus, aleluia. Mais uma vez, queremos saudar a todos com a paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos direto ao assunto, ganhar tempo, porque Jesus está voltando e tem que ter uma certa agilidade aí para ganhar as almas, né, para o reino de Deus. Aleluia. Ganhar no sentido assim, de pregar essa palavra, né, enquanto se pode pregar. Amém? Aleluia. Alguém falou assim: Senhor, qual será o tempo da sua volta e do fim das eras? Aí ele deu a resposta meio alarmante, mas é o que está acontecendo hoje. Ele falou assim, ó: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a volta do Filho do Homem. Porém, disse Jesus, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Amém? E ele acrescentou, também como foi em Sodoma e Gomorra, o povo comia e bebia. Mas é interessante que quando ele citou Sodoma e Gomorra, ele não falou no casamento. Para a primeira afirmativa, ele diz: o povo comia, bebia, casava-se, e dava-se em casamento. Mas na afirmativa Sodoma e Gomorra, ele não citou casamento. Será que não existia casamento lá em Sodoma e Gomorra, não? Será que lá ninguém casava, não? Acho que precisão não, né? E hoje nós estamos vivendo a era quase que no estilo de Sodoma e Gomorra. Meu Deus do céu, aleluia. Vamos direto ao assunto. Muitas vezes eu estava conversando com a minha esposa agora e dizendo para ela o seguinte: às vezes a gente traz uma palavra e depois, quando vai ver o vídeo para lançar nas redes sociais, a minha gente pensa: meu Deus, eu falei duro demais, vou ter que pregar uma palavra mais amorosa, mais light. E a gente é quase convencido pregar aquele evangelho light, aquela palavra que todo mundo gosta. Mas quando a gente vai ligar a televisão, quando a gente liga a televisão, meu Deus do céu, você fala assim, ó: não, eu tenho que pregar mesmo. A gente não está pregando nada. Aleluia. Então, abre a sua Bíblia. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Agora, tanto aqui nesse bairro Santa Inês e os moradores de Itaúna, esse faz presente aqui nesse bairro, e você nas redes sociais, deixa eu falar pra você uma coisa: pode preparar, porque aqui não tem jeito de converter esta palavra daquela palavra amorosa, em Deus é amor, aquela palavra que todo mundo vai gostar de ouvir. Tem coisas chocantes aqui, mas é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Ó, o texto é o seguinte: a palavra da vida foi manifestada na carne. Pega o negócio aqui. A palavra da vida foi manifestada na carne há 2000 anos atrás.
da pessoa bendita, amada de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor. Então você fala a sua Bíblia, aí você vai ver João escrevendo que a palavra, ela foi manifestada na carne. Isso confere com aquilo que João escreveu. E o verbo se fez carne. Então, esta geração de hoje já está esquecida dessas palavras. Palavra de Deus. Existe advertência aqui na Bíblia. Na Bíblia tem advertência. Talvez para nós é pesada, mas é para o nosso bem. Amém? Então nós não podemos querer ouvir aquela mensagem baseado na esfera religiosa. Não. Então prepara. Pode preparar, porque agora, aqui nesse bairro, redes sociais, e quem não estiver gostando desse exato momento, você pode vir, vou baixar a fita zebrada, você toma o meu lugar com todo prazer, e vem e prega o contrário do que está escrito aqui. Amém? Você não vai conseguir. Quer ver? E muitas pessoas que não lê Bíblia, muitas pessoas que não têm um apreço para essa palavra, com todo respeito, ninguém tem conta para a vida de ninguém, mas acorda, levanta, dorme, levanta, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, e a Bíblia nem sabe para onde passou. Aí começa a aparecer os pregadores, que vai pregar conforme tem que ser pregado, para essa geração depravada, pornográfica, idólatra, viciada e tudo mais. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, aí não tem quem não goste, ou quem goste. Até eu, se eu tivesse aceitado Jesus, não conhecesse essa verdade, ver o cara pregar dessa maneira, eu ia detestar a cara dele. Detesto esse crente, não gosto desse evangelho, não gosto dos pastores. Você não gosta da palavra que tem que ser ministrado conforme tem que ser ministrado. Amém? Aleluia. Vamos lá, vamos começar. Muito bem. Primeira epístola universal do apóstolo João. Pode preparar sua Bíblia aí. Vamos lá. A palavra divina foi manifestada na carne. Vamos lá. Está assim, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. João está falando isso. E chegou a determinado ponto que Pedro e João foi levado diante dos saduceus foi chamado pelos saduceus para justificar por que havia curado aquele homem coxo da porta do templo. Aí eles proibiram Pedro e João de pregar. Eles disseram: você não vai pregar, vocês têm enchido Jerusalém com esta palavra de que Jesus ressuscitou. Aí você sabe, nas redes sociais e aqui nesse bairro, qual foi a resposta de Pedro e João? Sabe qual foi? Eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos da parte dele. Ainda não é? Ainda não é? Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos da parte dele. E hoje a maioria não quer escutar a palavra de Deus. A maioria hoje acha loucura. É o diabo dental, esse pregador. Tá maluco? Mas não pede por esperar aí. Olha o que ele diz aqui, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado
e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aleluia. É o quê? O que eles fizeram? Aleluia. Amém. Vimos Jesus, tocamos em Jesus, ouvimos em Jesus. Aqui está o testemunho daqueles há 2000 anos atrás. E hoje não serve não. Hoje não serve para essa geração depravada. Não? Serve não? Aí ó, abre parede. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Quem está falando aqui? Abre parede. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Aleluia. Amém? Você testifica dessa vida? Vocês aí que estão ouvindo, você testifica dessa vida? Ah, vocês falam desta vida que é Jesus? Fala. Aí quem é que fala aqui, ó? E vós anunciamos a vida eterna. É o que João está escrevendo aqui, ó. Aí tem alguém falar, ô pregador, oi, fala. É isso aí. Foi para aquele tempo. Agora eu estou vivendo a era moderna. Pregar esse negócio aqui, mas não quer saber disso não. Quer saber do que então? Quer saber do que então? Aí, ó. E vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada da pessoa que é Jesus em carne e osso. Ouça vocês das redes sociais, ouça vocês do bairro Santanense, ouça vocês da Unesco. Tá vendo aí? O quanto nós estamos distanciados dessa palavra, o quanto nós somos incrédulos, ingratos, geração ingrata, depravada. A vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Fecha a parede. Versículo 3. Porque vimos e ouvimos isto vos anunciando. Pega o negócio. Está dizendo aqui, ó. Porque vimos e ouvimos isto nos anunciando. É necessário que essa geração venha ouvir acerca da palavra de Deus. Porque nós carecemos é de Deus. Nós precisamos é de Deus. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então é consolo isso aqui, ó. Isso aqui é a solução para a raça humana. Isso aqui é a solução para todo ser humano na face da terra. A solução para esse bairro Santanense é a palavra de Deus. Agora aqui o versículo 5, o texto é o seguinte: Deus é luz, aqueles que não andam da luz não tem comunhão com Ele. Aí você vai ver aqui, ele está dizendo que Deus é luz. Aí quando a gente vai dizer a luz da palavra de Deus, que tem muita gente que vive nas trevas. Aí, pastor,
pregadores. Aí é difícil, né? Ah, irmão, é difícil porque é o seguinte. Fala. A gente não pode julgar. Não, não. A palavra de Deus está escrito, ó. Não julgueis, porque sereis julgados. Mas quem é para julgar quem aqui? Nós vamos estar lendo o texto. Quem vai rezar aqui em que aqueles que não andam com Jesus está das trevas. Aí, pastor, eles assumem. Você nas redes sociais, eles assumem isso. Por isso nós temos medo de pregar, gente. Tem gente que está nas trevas. Por que você tem esse medo de falar? Essas almas que estão indo para as trevas, sem aceitar Jesus, estão indo para o inferno. Por tua causa. Quer? Ao texto. Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Eu tenho Deus, como? Eu tenho Jesus, como? Jesus diz assim, ó. Eu sou a luz do mundo. Aquele que não me segue anda em trevas. E aí? E aí? Pregadores, ministros desta palavra, vocês têm as ovelhas em suas cátedras, em suas igrejas. Olha pregar isso. Dentro da igreja não pode. Porque os fiéis, muitas das vezes, entre aspas ali, não tem suporte para ouvir. Pregar lá fora no ar livre, ou quando está sendo pregado aqui, é complicado porque muitas pessoas não vão entender. O apóstolo Paulo fala que o homem carnal não sabe discernir, não vai compreender. Eu corro o risco de apanhar aqui. Aleluia. Itaúna, bairro Santanense, vamos lá aí, olha aí, ó. E esta é a mensagem que dele ouvimos. O que João pregava? O que Paulo pregava? O que Pedro pregava? O que Tiago pregava? Palavra de Deus, as palavras de Jesus. E essa geração não tem suporte para ouvir. Vocês dessa geração não tem suporte para ouvir isso aí? Tá ruim, hein? Tá ruim a situação espiritual de vocês. Tá ruim, péssima. Não tem suporte para ouvir essa verdade. Não suporta, não aguenta. Vai fazer igual quem sabe do seu. Chamou Estevão na frente deles. Começou a dar aquele testemunho. Deu aquele testemunho desde Abraão até aquela posição deles. O que aconteceu com Estevão? O que aconteceu com Estevão? Apedreja ele! Mata esse homem! Mata esse pregador! Mataram Estevão por quê? Por que mataram Estevão? Porque era um pregador, falava a verdade, e eles não suportaram. Quantos de vocês das redes sociais e aqui nesse bairro não suportam essa palavra? Por quê? Por quê? E esta é a promessa que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz. E vos anunciamos que Deus é luz. Deus é o quê? O que Deus é? Luz. Se você não tem Deus, você está nas trevas. Assume, sua criatura. Assume. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é a luz. É luz. E não há nele trevas nenhuma. Há algumas trevas em Jesus? Há alguma
na treva em Jesus? Não! Por que muitos andam nas trevas? Falta da luz. E Jesus disse: eu sou a luz dos homens. Aquele que me segue não anda em trevas. Por que muito nesse bairro está na treva? Por que muito aqui em Itaúna está nas trevas? Por que muito nas redes sociais se encontra nas trevas? Por falta de dar ouvido a essa palavra. Por falta de abrir os ouvidos espiritual e acreditar nessa palavra. Acreditar nessa palavra. Porque vocês podem rejeitar essas palavras em seus corações. Mas é ela que vai julgar vocês. Ah, vergonha. É ela. Jesus diz: eu a ninguém julgo. Mas as palavras que eu vos tenho dito, esta o julgará no último dia. Amém. Esta é a mensagem que nós ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tá vendo aí? Tem que pensar que tem ensinamento da vida. É que muitos têm que ensinar em suas cátedras, em suas igrejas. Mas, se andarmos na luz, como ele da luz está. Quem quer andar na luz? Resolve pregar pra você que você tem que andar na luz? Resolve. Aí você toma, é que o nosso pregador tá julgando. É você que tá me jogando. Jogando. Jesus é luz! Tem que aceitar ele. Tem que entrar pela porta estreita que é ele. Mas os vícios, a sustentação carnal, não deixa sua criatura. Você não tem desculpa! Não tem desculpa! Mas se andarmos à luz, como ele na luz está, temos comunhão com ele, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como é que é? Pega o negócio. O sangue de quem? O sangue do Filho de Deus nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Essa geração moderna, depravada, pornográfica, violenta. Nós temos que entender isso. Que Jesus não é brincadeira. Jesus não é brincadeira. Essa geração é uma geração condenada a não ser que converta a Jesus. Tá vendo aí nas redes sociais? Vocês nas redes sociais? Tá vendo você aqui nesse bairro? Tá escutando? Tá, aí ó. Altíssimo, ó. Versículo 6, versículo 8. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Aqui o texto. No versículo 8, no capítulo 1 da primeira epístola de João. Amém. Ali ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Se dissermos que nós não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz assim, ó: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos! Por que todos pecaram? Quando Adão pecou, eu e você traz da genética esse pecado de Adão. Aí né? Por isso o apóstolo Paulo diz: meu segundo Adão, que é Jesus, é Espírito vivificante. Paulo diz
Seu primeiro homem é da terra. Primeiro Adão é da terra. Mas o segundo Adão, que é Cristo, é do céu. Paulo diz que o primeiro homem foi feito alma vivente, Adão. Mas o segundo Adão, o Espírito verificado. Aí, por isso que a palavra de Deus diz: levanta tu que dorme, entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que morte! Que morte! Que morte! Essa sociedade depravada que precisa de aceitar Jesus, entrar pela porta, nascer de novo. Tá tudo morto aqui nas redes sociais, aqui nesse bairro. Deixa eu falar pra você uma coisa, que é a pura verdade dessa palavra. Aquele e aquela que ainda não converteu-se a Jesus está morto. Quer fazer o contrário? Eu vou abrir isso aqui, ó. Aí você vem cá, pega a Bíblia. Prega do seu jeito. Prega do jeito que você gosta. Ela levantou desse pregador. Ele fala que tá todo mundo morto. Nós não devemos aceitar isso. Como é que é o negócio? Como é que é? Nós não devemos aceitar isso. Que nós tá todo morto. Aí não tá não. E não tá não. Não tá não. Tá! Está! Aí. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Somos mentirosos. Mas só fala mentira. A palavra de Deus diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu minto, você com todo respeito mente, todos nós mentimos. Só que ele mentiu foi Jesus. Ele não mentiu, ele não pecou, ele não há vacilo nenhum. Mas eu e você é carregado de pecado. Nós pecamos 24 horas, 24 horas. Se confessarmos os nossos pecados, aqui ó. Se confessarmos os nossos pecados, aí eu não tenho pecado. Eu não. Aquele aquela que tem pecado, eu não. Não é, gente? Aquele que não tem pecado, ajuda-se comigo aqui. Aqui ó, nós aqui não tem pecado. Não tem pecado? Não tem pecado? Já nasce do pecado! Não tem pecado? Você nas redes sociais aí, aqui nesse bairro, aqui nessa Itaúna, nós não temos pecado? Nós não temos pecado? Paulo diz: todos pecaram. Eu destituí a da graça de Deus. Carecemos de Jesus. Carecemos de Jesus. Carecemos dele. Pai, Satanás, você carece de Jesus. Aleluia! Aleluia! Ele está às portas para voltar. Você não enxerga não. Não está enxergando que Jesus está para o fim, para voltar buscar aqueles que são seus. Eita, geração de sangue frio, geração depravada, geração carnal, geração pornográfica, idólatra, viciada. Vai para as redes sociais aí, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é poderoso para isso. Jesus é poderoso para purificar todos os nossos pecados. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Jesus. Se esse bairro santanense, não alcançar a salvação, que não seja por falta da pregação desta palavra. Aleluia. Maranata. Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo
mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vai falar pra Deus que você tem pecado, não. Os pregadores vierem dizer que você vive no pecado por não ter Jesus, por não aceitar Jesus. Somos pecadores. Quer quebrar a cara do pregador? Então fala com Jesus, tá vendo aqui? Vai lá, fala com ele. Vai lá, fala com ele. Fala com ele. Fala. Aí, ó, que diz aqui, ó. Quer ver? Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? A sua palavra não está em nós. Aleluia. Aquele que tem essa palavra no coração vive pecando, pecado vai pecado, pecado vai pecado. Não importa com essa palavra, não está nem aí se ele vai voltar ou deixou de voltar. Alguém vem até pergunta para Jesus: qual será o tempo da sua volta? E do fim do mundo? Ele diz: a vida do filho do homem será como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio. O povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim também será a vida do filho do homem. Tá vendo aí? Você tá esperando Jesus? Você tá esperando Jesus? Tu, baseado em quê? Como você espera ele? Você tá esperando Jesus? Eu tô esperando Jesus. Baseado em quê? Como? Esperando Jesus? Esperando Jesus sem consertar a nossa vida. Esperando Jesus vivendo a alavanqueira da nossa vida. Esperando Jesus sem importar com essa palavra, sem alimentar dessa palavra. Eu sabia que essa palavra é pão para sua alma. Pão para sua alma. Você alimenta a sua alma com esse pão da vida. Alimenta. Tem coragem de falar que alimenta? Jesus disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta não terá fome. Eu sou criatura. Você acha que isso aqui alimenta a sua carne? Você acha que isso aqui alimenta a sua carne, a nossa carne? Não! Isso aqui alimenta para o nosso espírito, para a nossa alma. Aleluia. Geração moderna. Ouça, gente, esta palavra de Deus. Isso aqui não é história de carochinha. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aleluia. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aí, você não lê Bíblia. Você não abre o coração para essa palavra. Você não alimenta dessa palavra. Você não sacia-se dessa palavra. Como é que você vai dar conta de não pecar? Como é que você vai viver sem pecar? Se a palavra é que nos purifica, se Jesus é que nos perdoa. Sabe o que Jesus disse? Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Aleluia. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. O que é que limpa você? O que é que limpa a nossa alma? A nossa consciência. Palavra de Deus. Palavra da salvação. E tem gente que critica os pregadores. Tem gente que detesta os crentes. Tem gente que detesta aqueles que pregam a palavra de Deus. Onde você vai parar com isso? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai.
Jesus é o quê? Advogado. E que advogado, hein? Jesus é o quê? Advogado. De quem? De nós tudo. Ah, é? Não é? Repete aí. Jesus é o quê? Ele é o que a Bíblia diz? Advogado. Ele é advogado de quem? De nós, todo mundo. Não é? Repete, mas vai, eu não escutei, eu não entendi. A Bíblia diz que Jesus é o quê? Advogado. E ele é advogado de quem? De nós, todo mundo. Ô, sua criatura, ele é advogado aquele que aceita ele. É ele que vai julgar a nossa causa naquele dia, diante do Pai. O Satanás, o diabo, o capeta vai estar lá de lado, apontando as nossas falhas, as nossas falhas, as nossas falhas. Vai Jesus falar: esses são lavados do meu sangue, perdoados por mim. Lavados do meu sangue e perdoados por mim. Aleluia. Tá entendendo? Tá entendendo? Redes sociais? Tá entendendo você? Aleluia. Aleluia. Aê! Vocês que não aceitam Jesus, vai chegar naquele dia, vai pegar ele como advogado, ele vai julgar a sua causa. Não! Não! Aleluia. Jesus, para nós, os evangélicos, ele é advogado, ele é sacerdote, ele é advogado e sacerdote. Jesus é o sacerdote dos cristãos, Jesus é o sacerdote da sua igreja, amém? Por isso, a palavra de Deus diz: não há outro intercessor entre Deus e o homem, a não ser Jesus. Aleluia. Então nós os crentes, nós os evangélicos, nós temos um intercessor entre nós e Deus, solamente é Jesus. Aleluia. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus que é o intercessor dos crentes. Amém? Se você acha que tem outro intercessor, vem cá e pega, caça na Bíblia. Caça na Bíblia se tem outro intercessor. Eu não estou brincando com a igreja não, tá legal? Presta atenção. Já fui religioso dessa igreja que tem fulano como intercessora. Conheci a verdade, converti a verdade, tem que falar a verdade. Não há outro intercessor entre Deus e o homem, pelo qual possamos ser salvos. E a noite ele é assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amor. Ponto final. Amor. Olha ali, ó. Aí, ó. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. O nosso advogado é justo, aquele que vai julgar a nossa causa e já julgou na cruz do Calvário. Naquele dia ele vai advogar a nossa causa. Por quê? Por ter aceitado a ele, por ter convertido a ele dessa geração depravada, pornográfica, violenta, viciada, idólatra e tudo mais. Essa geração depravada. Vai pra redes sociais aí. Geração depravada. Povo incrédulo. Liga a televisão pra você ver. Vai ver essas porcarias de funk pra você ver. Vai ver as novelas das 8 pra você ver. Vai ver um programa de humor domingo à tarde pra você ver. Que porcaria, que nojeira. Geração depravada, demente. Temos advogado com o Pai, Jesus Cristo. E ele é a propiciação. Propiciação, falei grego aqui agora. Propiciação. Você sabe o que é isso? Propiciação? Não? Tá bem errado, tá certo. Vou dar uma palhinha aqui pra vocês.
Lá no tabernáculo deserto, no tabernáculo tinha várias peças. Amém? Você entrava lá no pátio, o altar, do holocausto, a pia, o lavatório, do santo lugar, a mesa, as pães aspas, castiçal de ouro, o incensário. Você entrava no santo do santo, a arca da aliança, com o propiciatório, aonde era derramado o sangue da vítima. Aleluia. Era derramado, aspergido o sangue da vítima lá, ó, daquele animal, para cobrir o pecado, até que o Cordeiro de Deus viesse. E o Cordeiro de Deus veio. Jesus! Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Itaúna. Tá entendendo? E essas peças do tabernáculo, cada uma delas simbolizava uma tipologia de Jesus. Quer ver? Quer ver? Você entra no tabernáculo, o altar do holocausto, Jesus é o nosso sacrifício. Aleluia. A pia, Jesus é o que nos lava, é a água. Ele nos lava a palavra. Amém? O castiçal, ele é a nossa luz. A mesa de pães aspas, ele é o pão da vida. O altar do incensário, ele é o nosso intercessor. E a arca da aliança é a nossa propiciação. Deus propiciou Jesus da cruz para nos salvar. Geração depravada, geração demente, geração incrédula, vive do ateísmo. Vai para as redes sociais. Tá lá no YouTube lá, semana que vem. Canal O Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Aquele que foi filmado aqui, ó, domingo passado, já está lá nas redes sociais. Aleluia. Amém? Deus que vai pra também. Aqui. João tá falando de propiciação. E essa geração moderna, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Aquele sangue lá no Santo dos Santos, em cima da arca, aquele sangue de animais, era só para cobrir aquele sacrifício no deserto. Deus usou aquilo para cobrir o pecado. Foi cobrir. Até que o Cordeiro de Deus viesse. E quando ele veio, João Batista diz: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado da urna. Cordeiro de Deus, que tira o pecado dos que moram em Santander. E aí, somos incrédulos ou não? Somos ingratos ou não? Somos a geração mais ingrata, pior que na época de Sodoma e Gomorra, pior da época de Noé. Essa geração é a geração mais ingrata. Essa geração ingrata. É isso que nós somos. Ingrato. Tá achando que Deus vai deixar abaixo? Vocês que não aceitaram Jesus aí, tá achando que Deus vai deixar abaixo? Vai deixar? Não! Tu valoriza o sangue de Jesus, e é precioso para toda a raça humana. Se não valoriza, meu irmão, você pode esperar, pode encomendar sua alma para o inferno. Ô irmão, você está para o inferno. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, se você não aceitar Jesus, se não aceitar o sangue dele derramado na cruz do Calvário, como é que você vai se salvar? Como é que você vai se purificar? Lavar? Como? Aqui, ó, pelos nossos pecados. E não somente. Eu vou terminar aqui. Vou terminar, porque esse vídeo aqui, ó, vai para redes sociais. E tem que ser um vídeo mais curto, na verdade. Amém? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. A ver aqui. Não somente pelos nossos pecados, diz João, mas para todo mundo. Então, se essa geração moderna, se vocês que ainda não aceitaram Jesus, ir aí nas redes sociais, não der ouvido a essa palavra,
Vocês não sabem o tesouro que você está deixando de aceitar. Essa palavra é o maior tesouro, a maior riqueza que eu e você pode ter. Essa palavra é a maior riqueza que a raça humana pode obter. Aleluia. Que é a palavra de Deus. Por isso eu termino aqui dizendo que o salmista Davi diz, há 3.000 anos atrás, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quero agradecer a todos vocês que nos ouviram aqui. Vocês aí nas redes sociais, muito obrigado por estar acessando esses vídeos, passando para frente, glória a Deus, ajudando a evangelizar, que evangelizar é preciso. Tá? Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. E que muitos de vocês ainda não aceitaram Jesus, aqui nas redes sociais também, possam aceitar a Ele, né? Antes que a porta da graça se feche, o arrebatamento da igreja está por um fio para acontecer. Obrigado, pela paz do Senhor.